me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, seguro abrigo em ti, seguro em ti, seguro em tuas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, 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 oh. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol, vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos, segura em minhas Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou até bom dia, né, se você está assistindo esse vídeo e essa gravação dessa celebração de culto em outro horário que não o domingo, dia 29, às 18 horas. Como é do conhecimento de todos, a IBAI optou por suspender os cultos dominicais e as suas atividades de um modo geral, de rotina, mantendo uma atitude alinhada com aquilo que a gente tem recebido como orientação das nossas autoridades de governo, depois de avaliarmos, junto com a nossa liderança, aquilo que seria mais apropriado ao nosso contexto, ao nosso momento. Então, enquanto a gente espera aí que esse momento seja um tempo breve, nós estamos aqui tentando estruturar esse programa de culto gravado para abençoar a tua vida. Você que é membro, você que é participante, você que congrega conosco, tem passado por aqui, já nos conhece. Nós seguimos seguros de que Deus continua atuando na história da IBAI, na história das nossas vidas, na história deste mundo, e sempre Ele estará presente, onde 2 ou 3 se reunirem em nome dEle, para adorá-lo em espírito e em verdade. E o que nós desejamos, então, com a gravação desse culto, é auxiliar você e encorajar você a, mesmo na sua casa, aí onde você está recluso, viver essa experiência de devoção, de adoração,
ao Senhor em espírito e em verdade. Esperamos realmente que Deus possa usar esse tempo aqui, registrado por essa câmera, e você que está aí do outro lado aí da tela, para abençoar a tua vida e que seja essa experiência algo inspirador, abençoador e que enriqueça a tua fé. Antes de ler o texto e compartilhar uma palavra, eu gostaria de me dirigir a você, especialmente que é membro da EBAI, que tem nos acompanhado nessa proposta de oração desde a segunda-feira, dia 23 de março, esse projeto chamado Conecta EBAI, de 3 semanas de oração, todos os dias, 18 horas. Se você ainda não se conectou, se você ainda não está participando, eu quero convidar você a se juntar a gente todos os dias, às 18 horas da tarde, a reservar um tempo aí de 10, 15 minutos, 20 minutos, 30, o que você achar que é apropriado a sua experiência, a sua realidade, para estarmos juntos nesse horário orando. E são 3 semanas até o domingo da Páscoa. Se você não pode orar às 18 horas, esse é o ideal, mas se você não pode, escolha o melhor horário para você, aquele que se adequado à sua experiência. O que é importante é que, de um modo, todos nós, especialmente nós que congregamos e participamos da EBAI, estejamos alinhados, um só coração e alma nesse propósito de clamor e de intercessão, para que Deus tenha misericórdia e Deus possa nos livrar de todo o mal e nos dar a sustentação da fé e da esperança que nós precisamos para atravessar esse momento. Ok? O texto que separei para compartilhar está no livro de Tiago, no capítulo de número 1. Livro de Tiago, no capítulo de número 1, dos versos de número 2 em diante. A Bíblia, a palavra do Senhor, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Lá adiante, no verso de número 12, Tiago então diz assim, de certa forma completando um pouco desse raciocínio que está inserido aqui nesses primeiros versos do capítulo 1. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém. Esse verso 12, esse último que eu li, então diz: feliz é o homem que persevera na aprovação. Uma outra versão, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Há uma outra versão na linguagem contemporânea, muito conhecida de alguns, a Mensagem, que traduz esse verso 12 da seguinte forma: aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. Uma outra tradução para feliz na Bíblia é bem-aventurado. Então, o que Tiago está dizendo é algo mais ou menos assim: se você der conta dos desafios num tempo difícil na sua vida, num tempo de lutas e num tempo de aflições, se você sustentar a sua fé, você é supremamente abençoado, você é um afortunado, você é uma pessoa de sorte. Me parece algo estranho isso. A primeira sensação que vem ao nosso coração é de que Tiago deve estar equivocado quando afirma isso. Como assim? Eu e você estamos no meio de um momento difícil, não só na nossa cidade, mas no país e no mundo, de pandemia, de ameaça quanto à nossa segurança de saúde física. Corremos o risco de não só sofrermos em nosso próprio corpo essa enfermidade, mas corremos o risco de termos perdas de pessoas amigas, de pessoas da nossa família, dos nossos relacionamentos. Como é que essa situação de pandemia pode ser uma experiência bem-aventurada? Como é que a gente pode atravessar essa experiência e concluir: olha, foi algo bom no final das contas? Bom, para que a gente possa responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouquinho do pensamento de Tiago. Tiago é, na Bíblia, no Novo Testamento, o livro menos doutrinário. A grande ênfase, o grande apelo e a grande característica, enfim, do Tiago é para que a gente exerça uma fé prática. De todos os livros do Novo Testamento,
os estudiosos afirmam que Tiago é o livro mais prático. Alguns chegam a dizer que é do Novo Testamento um livro de sabedoria, à semelhança, por exemplo, de Provérbios, ou mesmo até de Salmos e Eclesiastes no Antigo Testamento. Bom, a questão então é como é que a gente experimenta esse estado espiritual de bem-aventurado, de feliz por perseverar na provação. Como é que a gente enfrenta e supera tempos difíceis? Como é que a gente enfrenta e vive esse tempo de prova da nossa confiança em Deus e que testa a nossa capacidade de resistência e de resistência da nossa fé e da nossa esperança e ainda desfruta desse estado de alma e de espírito de que fomos bem-aventurados? Em outras palavras, dito de outra forma, como é que a gente atravessa esse momento que nos ameaça com dor e sofrimento e que, ao mesmo tempo, revela, então, o nosso frágil senso de segurança, que desnuda nossas fragilidades, que a maior parte do tempo ficam escondidas, não é? Nas nossas falas, muitas vezes até arrogantes sobre a nossa vida, o nosso futuro. E aí eu queria, para começar a pensar sobre isso e refletir sobre isso com você, identificar primeiro o que Tiago diz sobre as provações aqui. E Tiago diz 3 coisas sobre as provações nesse texto. A primeira é de que as provações são certas. Ele não diz no verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, se por acaso vocês passarem por diversas provações. Para Tiago, as provações eram certas, não eram uma dúvida, mas uma certeza de que, em alguma medida, neste mundo, nesta vida, nós vamos experimentar tempos difíceis. Não importa se você é crente, quanto tempo você tem de vida cristã e o quanto você já tem caminhado com o Senhor ou não, o fato é que este mundo não funciona direito, este é um mundo de aflições. Jesus já havia dito isso, no mundo tereis aflições. A gente esquece isso. A gente se lança na fé, na confiança, e a gente entra nessa correria pela sobrevivência, por ganhar a vida. E quando momentos como esse surgem no nosso caminho de aflição, a gente às vezes se sente surpreendido como se fosse uma coisa incomum. Tiago, que é muito prático, diz, não se surpreenda. A vida é difícil, a vida é caracterizada em muitos momentos, por tempos difíceis de aflição. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. As provações fazem parte da vida. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que Tiago diz, é que elas podem ser das mais diversas formas e dos mais diversos tipos. Ele diz, irmãos, não considerem motivo de grande alegria o fato, isto é, o fato esperado, inevitável, né, de passarem por diversas provações. Essa palavra, em algumas versões, diz por várias. O fato é de que existem vários tipos. Às vezes nós estamos lidando com uma provação que tem a ver com tensões do nosso relacionamento. Às vezes a fonte dessa provação tem a ver com as questões econômicas. E agora a gente vive nessa semana, essa discussão toda, inclusive, de que talvez não apenas haja um colapso da saúde, se não houver o devido controle dessa pandemia, mas há uma previsão sombria de colapso da nossa economia. Então, às vezes, nós passamos um tempo de provação, isso tem respeito à nossa vida financeira. Às vezes diz respeito, como é o caso, né? Principalmente às questões da saúde. Enfim, as provações são certas, elas são um fato e elas são dos mais variados tipos. Mas há uma terceira coisa, e eu quero dar um destaque então a isso, porque isso é o mais importante de tudo que Tiago diz. Ele diz que a provação testa a nossa fé. Verso de número 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A provação da sua fé. Provações testam a nossa confiança em Deus. De algum modo, elas oferecem para nós, além desse peso de preocupação, de inquietação, de ansiedade, de dor, uma oportunidade. É isso que ele está dizendo, quando diz que há uma prova da fé. Ele está dizendo que as
provações, ou as aflições, ou as dificuldades, as mais variadas da vida, qualquer uma delas, oferecem para a gente uma ocasião oportuna para que, de algum modo, a gente reveja, repense, reconsidere o nosso relacionamento com Deus de confiança, de esperança e de fé. E ele diz que há pelo menos 2 ganhos que a experiência da prova ou a experiência do exercício da nossa fé em tempos difíceis podem trazer para a gente. A fé é como um músculo, pense assim, que precisa ser exercitado. E os tempos difíceis oferecem para a gente essa academia para o exercício da fé. E Tiago diz que há 2 ganhos. Eu olho isso para o texto e identifico aqui. Primeiro, diz que a fé produz perseverança. Essa palavra tem um sentido de firmeza, de estabilidade, de força estável espiritual. Talvez a linguagem mais apropriada para os nossos dias seja resiliência. Tiago diz que se a gente der a resposta apropriada ao tempo da aflição, e se nós aproveitarmos esse momento, que de algum modo vai vir em um tempo ou outro, e esse é o momento, então, esse é o tempo de aflição, um tempo de provação. Tiago diz que se nós formos capazes de enfrentar esse momento e dar uma resposta de fé adequada, nós vamos ganhar consistência na nossa confiança com Deus. Nós vamos ter uma relação com Deus mais profunda, mais estável, mais firme, mais robusta, mais forte. Esse é o primeiro ganho. A palavra talvez mais apropriada seja resiliência. Se nós dermos a resposta apropriada a esse tempo de provação da nossa fé, Tiago diz, vocês serão resilientes, serão capazes de se renovar a cada dia, a cada instante, diante de cada desafio. Segunda coisa que ele diz, a partir então desse texto, do verso do número 3 e 4, é que quando a perseverança, ou quando a gente desenvolver bem a resiliência, e ela tiver uma ação completa, nós seremos maduros e íntegros sem nos faltar coisa alguma. E essa expressão, sem lhes faltar coisa alguma, tem um sentido de obra completa de Deus na nossa vida. Paulo escreve aos Filipenses e diz que Deus está fazendo algo na nossa vida. E as provações, de algum modo, vêm colaborar com essa obra de Deus, que Ele vai completar, diz Paulo aos Filipenses, até o fim dos tempos, até o nosso momento final. E então Tiago diz que há 2 ganhos para a fé, se a gente der uma resposta adequada, se nós aproveitarmos esse tempo de aflição e vermos uma oportunidade nesse tempo de aflição para exercermos a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. Primeiro, a gente desenvolve resiliência, capacidade de resistência, de estabilidade e firmeza emocional, espiritual, mental, diante das aflições e diante das decisões que temos que tomar em tempos difíceis como esse. Segundo, ele diz que o nosso caráter amadurece, que a nossa personalidade amadurece, que nós nos tornamos mais íntegros, mais inteiros como seres humanos na nossa relação com Deus. E, de fato, tenho assistido muitos vídeos e muitas falas em que se repete de modo comum de que talvez esse seja um grande momento para que a humanidade repense seus valores, as suas relações fraternas, a maneira como lida com a vida humana e com este planeta, e que a gente possa realmente sair desse tempo de pandemia curados de algumas coisas que nós não seríamos curados, sarados, se não fosse um tempo difícil como esse. Embora esse vírus possa oferecer uma ameaça à nossa integridade física, à nossa saúde, de pessoas que nós amamos, há uma oportunidade de repensar, de reavaliar a vida e de forma que a gente possa nos tornarmos, ao final, seres humanos melhores. Na perspectiva de Tiago, nós nos tornemos pessoas de confiança em Deus, que a nossa fé seja renovada, seja fortalecida, seja mais robusta. Bom, eu queria concluir falando de coisas práticas, porque Tiago é um livro prático. E eu queria, então, compartilhar 3 princípios ou 3 conselhos que estão aqui subentendidos nesse texto que nós lemos e nesse capítulo 1 de Tiago, e 3 conselhos, então, práticos para que você considere e reflita sobre eles, para que a sua fé seja fortalecida, para que a prova da sua fé possa produzir essa resiliência, essa perseverança, essa maturidade e essa atitude de confiança integral e íntegra diante do Senhor. Primeiro, é o que está no verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Essa expressão, motivo de grande alegria, é quase
uma ordem. E ela pode parecer uma coisa estranha, né? Porque os tempos de escassez, os tempos em que a gente esbarra com os nossos limites, os tempos de ameaça, os tempos de aflição, produzem tristeza no nosso coração. Mas esse é um equívoco, achar que essa alegria é uma alegria ingênua e sentimental. O que Tiago está dizendo aqui, na verdade, mesmo diante de um desafio que traga peso e tristeza ao seu coração, alegre-se por aquilo que Deus pode estar oferecendo como oportunidade de experiência. Ele não está dizendo alegre-se pela provação, mas alegre-se ao passarem pela provação. Isso é diferente. Ele está dizendo que a experiência em si pode resultar, de algum modo, em algum ganho. E é como se ele estivesse dizendo alguma coisa mais ou menos assim: as perdas são inevitáveis, mas deixa eu ver como eu posso ganhar algo que eu levarei para a minha vida. Ou ainda, não fique focado no seu problema, só no seu problema e o quanto ele é ruim, mas decida resistir e preencha a sua mente com motivos de louvor e gratidão a Deus, apesar desse tempo difícil. Paulo faz o mesmo, escrevendo aos Filipenses. Ele está preso, mas ele diz insistentemente na carta aos Filipenses: alegre-se sempre no Senhor. O apóstolo Pedro também fala algo parecido na sua carta, e ele fala desse tempo difícil e de provação, mas ele diz que a gente pode resistir com esperança. E ele diz assim, no capítulo 1 da sua primeira carta, o verso 7: assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E ele diz o verso 6, o verso anterior: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devo estar entristecido por todo tipo de provação. E aí no verso 8 ele termina: mas mesmo não tendo visto o Senhor, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de sua alma. Então eu queria deixar com vocês o primeiro princípio. Nós não estamos falando em negar a realidade, nós não estamos falando que a gente não vai chorar, de que não há coisas que sejam motivos reais de preocupação. Mas Tiago diz para a gente, quando você viver esse momento, lembre daquilo que traga alegria ao teu coração. Encontre na sua memória e na sua experiência com Deus alegria. Pense que, de algum modo, isso tudo pode ser usado por Deus para acrescentar algo na sua vida que não seria possível de outra forma. É mais ou menos o que Neemias disse: a alegria no Senhor é a nossa força. E que ainda que a gente possa estar triste em algum momento, em alguma medida, e preocupado, que a gente possa reagir a esse tempo de prova, enchendo a nossa mente, não apenas das notícias que isso trazem preocupação, mas também daquelas que podem sustentar a nossa fé e a nossa alegria no Senhor. Segunda recomendação dele, eu encontro aqui nos versos seguintes, e nós não chegamos a ler, mas quero ler agora, o verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Segundo princípio prático, ore. Está num tempo difícil de aflição, ore e diga: Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para tomar as decisões que eu tenho que tomar, para ser prudente. Me dê sabedoria para discernir se eu vou por esse ou por aquele caminho, como responder a essa situação e eu não estava preparado para ela. Então, segundo conselho prático de Tiago, alegre-se no Senhor é o primeiro. Pense naquilo que de alguma forma possa representar dentro de todo esse momento algo de louvor, de glória a Deus, de algum ganho para a tua vida diante do Senhor, do exercício da sua fé. Mas segundo, peça a Deus sabedoria. Ore e diga: Deus, me ajuda, me dê competência, me dê inteligência. Em terceiro e último lugar, eu diria para você o que está no verso de número 12. Verso 12 ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Em terceiro e último lugar, deixo para você um conselho prático. Foque na recompensa da vida eterna. É claro que nós estamos nesse mundo e a gente precisa viver esse mundo e a gente precisa viver da melhor maneira possível nesse mundo.
Então a gente faz plano, a gente trabalha, a gente estabelece relações fraternas com as pessoas, a gente nutre nosso coração com sonhos que são alimentados inclusive por causa da nossa relação de confiança, de fé e de esperança em Deus. Mas de algum modo Tiago nos traz mais uma vez à memória o fato de que este lugar não é o melhor de Deus para a nossa vida. Que este lugar não é mais a nossa casa. Que se nós entregamos a nossa vida ao governo de Deus, e se nós buscamos a vontade de Deus e o reino de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa não é mais aqui. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Há uma outra recompensa, há uma recompensa melhor. E em tempos de aflição, é tempo de lembrar, não do que a gente pode perder, é tempo de focar não nas perdas possíveis, mas sobretudo naquilo que nós já temos e já ganhamos. Se você tem a tua vida em Cristo, eu estou falando da vida eterna e da certeza do amor e do cuidado de Deus com você, de que Ele tem o melhor para você e de que haverá um tempo em que Jesus Cristo vai retornar à terra e vai invadir essa história. E o mundo, nesse tempo de aflição, chegará ao fim. E Apocalipse descreve que um novo momento da história vai começar. Um tempo mais feliz, mais pleno de vida e mais glorioso. Hebreus, quero terminar fazendo uma referência ali a uma descrição que o autor de Hebreus, no capítulo de número 12, faz do Senhor Jesus. Um apelo que ele faz, e deixo com você esse apelo, porque eu acho que é o mesmo apelo que Tiago nos fez. O autor de Hebreus diz assim: tenham seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Eu venho aqui com temor e tremor, compartilhando receios que você que está aí me ouvindo também tem. Receios de sofrer, receio de sofrer em mim mesmo, ver minhas pessoas queridas, amadas da minha família, amigos sofrerem. Mas eu também venho hoje aqui em nome de Jesus, com uma palavra e um apelo para que a gente não se renda ao medo, ao pavor, ao receio, mas que a gente dê uma resposta nesse tempo de aflição, de fé. Que a gente veja nesse tempo de aflição essa oportunidade para que a nossa relação com Deus seja repensada, para que a gente retome, se a gente se distanciou, se a gente se perdeu, se de alguma forma nós esfriamos nessa relação com o Senhor e nos distanciamos dele. É um tempo de retomar a nossa comunhão com o Senhor, é tempo de reavivar a fé, é tempo de resgatar a esperança com artigo definido, com letra maiúscula, a esperança que temos em Cristo Jesus. Daqui a algumas semanas vamos viver o tempo da Páscoa. E esse movimento todo de 3 semanas de oração, de algum modo, nos prepara para essa grande celebração. A Páscoa é a celebração da vitória da vida sobre a morte, para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Querido, que esse tempo seja abraçado por nós como não apenas um tempo de lamento, choro, de medo, mas uma oportunidade para que a nossa fé seja exercitada, para que o nosso caráter se torne mais duro, para que a nossa relação com Deus seja mais consistente, para que a gente descubra alegrias transcendentes, alegrias para além das coisas e das circunstâncias contingentes, passageiras, temporárias desse mundo. Que mais uma vez a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, que é a mesma que sustentou Jesus, ele que olhou para a cruz, mas olhou além da cruz, a alegria no Pai, que lhe estava proposta, que o mesmo seja comigo e com você. Que a gente olhe para além das circunstâncias, para essa alegria da eternidade com o Senhor, que nos está proposta, e que essa alegria seja a nossa força nele. Quero convidar você para orarmos juntos, aí onde você está, seja agora, nesse domingo às 6 horas da tarde, seja em qualquer outro horário, enquanto você acompanha essa gravação. Se você desejar e assim quiser, vamos orar juntos. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, precioso Pai, que se revela como um Pai amoroso, zeloso, cuidador, através da fé em Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus, por meio dele, da nossa confiança e da nossa esperança que repousa nele,
nós rogamos ao Senhor, ó Deus, ó Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa casa, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia dessa hora difícil pelo qual o mundo atravessa, Senhor. Ó Pai, se possível, abrevia esse tempo, se possível, afasta de nós, ó Deus, este momento difícil. Mas sobretudo nós rogamos, ó Deus, nós rogamos, dá-nos a sensibilidade para olhar para esse momento e enxergarmos nele uma oportunidade de revisão dos nossos valores, uma oportunidade, ó Deus, de sermos mais humildes e reconhecer as nossas fragilidades. Ó Deus, que nós sejamos despojados da nossa arrogância, das nossas vaidades, das nossas prepotências, ó Deus, e que com humildade a gente se volte para o Senhor, como um filho que encontra nos braços do Pai, nos braços da mãe, acolhimento e segurança, porque tem certeza de que esse pai e esta mãe o ama de um modo extraordinário e incomum. Ah, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus nós rogamos que a Tua obra se aperfeiçoe na vida de todos nós, daquele que crê e confia no Senhor, que a nossa fé saia dessa experiência difícil, ó Deus, marcada por tantos receios, por tanta insegurança, de colapso da saúde, mas de colapso econômico, e que pode representar, inclusive, ó Deus, esse tempo de colapso até familiar e das relações. Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé seja mais robusta, que a nossa confiança no Senhor se fortaleça, e que a nossa compreensão de que a vida é muito mais do que essa realidade imediata, presente, que a gente vive aqui nesses, 60, 70, 80, 90, sei lá quantos anos de vida. Que mais uma vez a gente possa olhar para além da pandemia e enxergar, para além das coisas materiais dessa vida, a proposta de salvação, de vida eterna, de vida plena, de vida abundante. Ó Deus, nosso coração anseia por aquele dia, quando o fim dos tempos chegará, o fim dos tempos da morte, o fim dos tempos da dor, o fim dos tempos da doença, o fim dos tempos da maldade, o fim dos tempos das guerras e dos conflitos. E a eternidade invadirá a nossa história presente, temporária, temporal, e vai trazer então vida plena e vida abundante. Ah, Senhor, faz-nos fortes nessa hora difícil. Faz homens e mulheres de fé e de esperança nessa hora de tanto desespero em alguns lugares. Faz-nos portadores de uma mensagem de fé e esperança onde nós estivermos, nas nossas postagens, nas nossas conversas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos vídeos que compartilhamos, que nós sejamos portadores da esperança que há em Cristo Jesus. Nós oramos assim. E nós pedimos que seja assim, para o Teu louvor e glória, em nome do Senhor. Amém. Obrigado se você acompanhou esse vídeo até agora, esse tempo de culto. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todos os teus.